em suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio. Tentemos criar um deserto, uma solidão. Você e a voz de Deus. Suplique dele que te ajude a compreender o que ele te fala. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo, preparando-nos para celebrar o Natal do Senhor. Com a preparação para o Natal, mas uma atenção zelosa ainda para a sua segunda vinda. Na verdade, até na noite de Natal, a gente vai celebrar o Natal contemplando a sua primeira vinda, mas sempre na perspectiva e na espera da sua próxima, da sua futura vinda, na plenitude dos tempos. Domingo passado, a palavra de Deus chamava a gente a preparar para a vinda dele. E a gente podia resumir a liturgia da palavra com uma palavra só: vigilância. Hoje as leituras, nós podemos resumi-las também com uma palavra só: conversão. Vigilância não é uma vigilância medrosa, assombrada, mas uma vigilância atenta em que nós olhamos para nós mesmos e perguntamos:
o que é que eu preciso mudar em minha vida. Em que consiste essa conversão? Nós muitas vezes escutamos as pessoas dizerem: fulano se converteu, passou para a religião, a igreja tal. Na verdade, a vida cristã é um processo permanente de conversão, a vida inteira. E às vezes, quanto mais velho a gente fica, mais custoso a gente fica e mais necessitado de conversão a gente fica também. Porque conversão supõe uma liberdade interior profunda, capaz de mudar todos os meus projetos, expectativas, meus investimentos, minhas energias indo para essa banda e de repente verter tudo para outro lado. E nem sempre é fácil fazer isso. Tomemos o Evangelho. Vamos começar com ele. No seu folheto é o número 8. Domingo passado a gente começou a ler Marcos no capítulo 13, já bem no final do Evangelho. Hoje nós estamos no comecinho do Evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 até o 8º. Vamos lá? Vamos ver o que essa palavra indica para nós sobre a conversão. Preparar a chegada do Senhor pela conversão. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Leiamos juntos. Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Então, o Evangelho de Marcos começa retomando todas as promessas do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento se resume numa ideia central. Deus prometeu mandar o Messias. Se nós podemos resumir o Antigo Testamento numa ideia central, é isso. No Antigo Testamento Deus prometeu mandar o Messias. E começa o Evangelho de Marcos lembrando que o profeta Isaías fala que Deus vai mandar um mensageiro que prepara o caminho do Messias. E esse mensageiro que prepara o caminho do Messias, ele entra em nossa história preparando o caminho conforme está lá no versículo 3. Vamos ler juntos? Esta é a voz daquele que grita onde? O que tem no deserto? O que faz o deserto ser deserto? É não ter nada. Então, se não tem nada, para que gritar no deserto? Para que gritar no deserto se não tem nada? Aqui está o segredo. A voz que grita no deserto, grita com a gente mesmo. Para quem é esse grito? Para mim mesmo, para você mesma. Esta é a voz daquele que grita no deserto. 2 pontos. Grita o quê? Leiamos juntos, bem forte. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Todos nós queremos que Deus entre na vida nossa e tome conta da vida nossa, não queremos? Todos nós desejamos isto. E muitas vezes até reclamando que Ele está demorando a fazer isto. Como na segunda leitura da carta de Pedro. Muitos estão reclamando, dizendo que o Senhor demora. Diz na segunda leitura Pedro, não, Ele não demora, Ele está usando de misericórdia para convosco, esperando exatamente cada um de nós preparar o caminho. Ele vai vir na minha vida, Ele vai entrar na sua vida, mas somente pelo caminho que nós prepararmos. Prestemos atenção nisso.
Se nós não prepararmos o caminho para ele entrar, ele vai respeitar a gente e dizer que a gente quer ficar na selva amazônica igual índio, sem nenhuma picada, sem nenhum trieiro. Ele vai deixar a gente lá, na margaça. Entendeu? Ele ama-nos, respeita-nos e tem profunda reverência por nossas escolhas. Se a gente não preparar o caminho para ele entrar na nossa vida, ele vai respeitar-nos e não vai entrar. Então a voz grita no deserto, para quem reclama, para quem anseia, para quem busca, para quem deseja a entrada de Deus na sua vida, a voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Quer dizer que tem umas estradas tortas. Se é para endireitar a estrada, quer dizer que já tem umas estradinhas tortas. Mas enquanto não endireitar, ele não vai chegar. Olha que coisa linda que vem. Versículo 4. Foi assim que João Batista apareceu no deserto. Deserto na Bíblia não é só o lugar que não tem nada. Na verdade, na Bíblia, deserto significa mais do que um lugar onde não tem nada. Deserto na Bíblia, na tradição do povo da Bíblia, significa o lugar onde a gente se afasta de todas as outras ocupações e preocupações e fica, para quem não tem fé, só eu e a minha consciência. Para quem tem fé, fica só eu e a voz de Deus. Na Bíblia, portanto, deserto significa o lugar da escuta da minha consciência ou da escuta da voz de Deus. João Batista apareceu no deserto. E no deserto, onde não tem nada, ele aparece gritando. Gritando o quê? Pregando. Pregando o quê? Leia. No deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Pregando o quê? Um batismo de conversão. Batismo significa começar do zero, começar tudo de novo. Um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Portanto, o deserto é o lugar para onde a gente deveria se refugiar. Todo homem e toda mulher que crê, todo homem e toda mulher discípula e discípulo de Jesus, não deveria se permitir ter ao menos meia hora de deserto por dia. Um lugar onde eu me recolho e escuto a voz de Deus. O que é que eu preciso começar de novo, do zero? O que é que eu preciso de conversão para ter perdão dos pecados? Batismo de conversão para o perdão dos pecados. Conversão e perdão dos pecados. Lá no deserto, Deus me fala. Eu tomo consciência, fala, então essa minha maneira de comportar está errada. Essa maneira minha de agir está errada. Essa minha maneira de pensar e de falar está errada. E aí, a voz do Senhor vai me acusando, vai me apontando o que está errado. E qual é a consequência? Eu não fico só na constatação do horror de meus erros, mas eu volto-me, converter. Significa verter, como um cano que verte água. Converter significa verter minha energia, minha vida, na direção que Deus quer. Mudar a encanação, mudar a transposição do Rio São Francisco, mudar a direção das minhas energias, da minha força, da minha água, mudar para a direção que Deus quer. O deserto possibilita a gente escutar Deus, tomar consciência das minhas limitações, fraquezas e erros e dizer,
eu preciso voltar para o caminho que Deus quer. Isso aqui é conversão. Aí, continua. João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Versículo 5, toda a igreja comigo. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João estava no deserto, o povo ia lá no deserto. Provavelmente João se recebia um por um, escutava a pessoa contar e falava, tá bom, agora você vai passar uma manhã inteira lá perto daquele monte, lá sozinho, para escutar o que Deus está pedindo de você. Escuta o que Deus está pedindo de você, faça um propósito de mudar de vida, aí você vem cá que eu te batizo. Não é assim não. Escuta Deus, faça um propósito, vem cá que eu te batizo, que a sua vida vai começar de novo, do zero. E olha o desfecho bonito do Evangelho. Versículo 6. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. O que significa isso? Que João preparava a chegada de Jesus, não era indo para o shopping comprar roupa de grife. Que João preparava o caminho do Senhor, não era preparando uma noitada de peru assado e pernil, e cerveja, e vinho, e comida e bebida. João preparava o caminho do Senhor numa disciplina rigorosa. Vestir pele de camelo significa a austeridade maior que a gente pode pensar na vida de um homem. Comer gafanhoto e mel do campo significa o que a natureza der, eu como. Se não aparecer também, mais importante para mim não é comer e beber não, é fazer a vontade de Deus. Imagina, minha gente, se Natal para nós não fosse comer e beber e comprar roupa e ganhar presente, seria Natal de verdade, não seria? O nosso Natal, nós demos conta de fazer um estrago tão grande com ele, mas tão grande, que nós não falamos noutra coisa, comida, bebida, roupa, presente, passeio. A radicalidade com que João vivia, dá para ele a autoridade e humildade para dizer o que vem agora. Versículo 7. E pregava dizendo, leia, depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Provavelmente, João era tão radical, mas tão rigoroso no jeito de levar as coisas de Deus, que todo mundo pensava, é ele que é o Messias? Não é possível, um cara tão certo desse jeito, tão reto desse jeito. E ele falava, moçada, não se apeguem comigo não empolguem comigo não, eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar a sandália do Messias, não se apeguem comigo não, olhe, volta o olhar de vocês para o horizonte maior, aguardem o Messias, não gruda em mim, gruda na expectativa do Messias. Porque João queria e quer hoje que nós também tenhamos coragem de conversão e perdão dos pecados. Vamos entender melhor o que é essa conversão que João Batista prega. Tome a primeira leitura comigo. Olhe lá. Número 5 do seu folheto, do profeta Isaías, capítulo 40. É lindo esse texto. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. O Santo Padre, o Papa Francisco, hoje pregando esse texto lá em Roma, ele disse, por que é que nós preferimos dar presente do que dar consolo? Tão bonito isso. Ele disse,
Por que que nós não gostamos de dar consolo? Porque quando a gente dá consolo, a gente que recebe o consolo e a pessoa que dá o consolo, a gente se volta para Deus. E o presente, a comida, a bebida faz a gente se voltar para a gente mesmo. Nós não gostamos de dar consolo e nem de receber consolo, porque a consolação de Deus faz a gente voltar-se para o grande amor com que Ele nos ama. O Natal do comércio mundano, ele faz a gente voltar para a gente mesmo. Tão bonito isso. Consolai, dizei a Jerusalém: olha, Deus está vindo. Você já pagou o dobro pelas besteiras que você fez. Vamos sair dessa que Deus está vindo ao seu encontro. Não é uma ameaça. Já pensou dizer para uma pessoa muito errada na sua vida, que te dá muito trabalho, dizer para ela com todo o carinho do mundo, consolando-a, dizendo: irmão, irmã, você está pagando muito caro o preço dos pecados e das besteiras que você está fazendo. Você está pagando sempre o dobro por tudo quanto é besteira que você faz. Deus quer para você uma outra coisa, sai dessa. E é isso que Deus quer, que a gente saia dessa. Do castigo, da punição dos pecados. Versículo 3, tome lá comigo. Tão bonito, leia a igreja, bem forte. Grita uma voz, brada a igreja: preparai no deserto o caminho do Senhor. Para lá. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Sabe que essa semana, meditando essa palavra, eu passei a semana inteira atormentado com esse negócio de gritar. Como é que são os nossos gritos lá em casa? Quando é que a gente grita uns com os outros? Quais foram e quais são os gritos que nós damos lá na nossa casa? Geralmente nas casas nossas, a gente grita sempre acusando o erro que o outro cometeu. Não é assim? Fora da casa da gente, a gente grita na farra. A gente grita cantando esses modão que é umas porcarias de hoje em dia, não é? A gente grita até cantando as músicas mais porcaria do mundo, da mulher melão, da mulher melancia. A gente grita com o jogo de futebol, a empolgação do gol, mas geralmente dentro de casa, quando a gente grita, é para estourar o limite da paciência. Então, queria que a gente meditasse um pouco dos gritos nossos. Se você não grita, se você é uma pessoa muito polida e não grita, mas que talvez o grito seu é fechar a cara, é travar tudo, também é um grito. Faz uma cara de ameaça enorme, põe o narizão maior do que o meu, assim, uma tromba para baixo emburrado, também é um grito. Grita uma voz. Que grito é que o Senhor quer que nós gritemos na nossa casa? Preparai, preparai no deserto o caminho do Senhor. De novo o deserto, minha gente. E não só o deserto. Leia o que vem. Aplanai na solidão, o quê? Aqui tem uma chave, aqui tem um segredo. Por que é importante o deserto? Porque ele possibilita a gente criar um espaço de solidão. O segredo do deserto é que ele possibilita o quê? Solidão. A sociedade moderna dos últimos 100 anos descobriu que a humanidade, em todos os povos, culturas, nações do mundo, que a humanidade tem gravíssimas dificuldades de lidar com a solidão, não tem?
Nos últimos 100 anos, os investimentos engenhosos da tecnologia, da ciência, não foi outra coisa mais importante do que criar distração para nós que não gostamos de solidão. O rádio é isso, os correios antigos, né? Os correios, o rádio, a televisão, o computador, a internet. Nós não suportamos televisão. Aquele sonzão no carro, que você entra no carro e já liga, porque você não suporta o silêncio dentro do seu carro, você e aquela solidão do carro, aquela distração, que o mundo descobriu que nós não gostamos da solidão. O comércio descobriu. Quantas pessoas aqui fica dentro de casa com o rádio ligado na cozinha, a televisão ligada na sala, o computador ligado no outro lugar e toda hora fica escutando os três e mexendo nos três? Nós temos problemas gravíssimos, dramas pesadíssimos, porque nós não suportamos o deserto. O deserto dá o quê? Uma consciência acusando-me. Melhora seu temperamento, melhora seu comportamento, corrige suas palavras, corrige sua forma de lidar com os outros. Não é isso que a solidão faz com a gente? Hã? Quando a gente come lá em casa, sem televisão, sem rádio, sem nada, e que de repente a gente, até o barulho do mastigado da gente, a gente escuta e pensa, para que eu estou mastigando desse jeito, nessa pressa? Até o mastigado da gente a gente controla, porque a gente escuta tudo. O deserto, a solidão, possibilita a gente ter um confronto profundo até como a gente mastiga. E o mundo descobriu isso, que é perigosíssimo o deserto e a solidão dos cristãos. Por isso, lá em Belém, na gruta de Belém, não vamos deixar silêncio não, vamos botar um monte de pisca-pisca e Papai Noel dançando, e jingombel, 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 e o sininho e a lereia do presépio. O mundo descobriu que nós temos medo de nossa consciência, nós temos medo do nosso encontro com Deus. Olhe a quantidade de pessoas de bem, dependentes químicos de celular e de computador. Uma escravidão horrorosa. O deserto, ele põe a gente diante de 4 realidades assustadoras que aparecem agora. Vamos ver? Quais são as 4 realidades que a solidão, que o deserto apontam para nós? A palavra vai indicar agora. Versículo 4. 4 coisas que nós temos que enfrentar no deserto e na solidão antes do Natal. Primeiro, nivelem-se. Ô igreja, vamos reagir na solidão. Eu vou gritar mais brabo aqui. Nivelem-se, rebaixem-se, endireite-se, alisem-se. 4 coisas. Nivelar os vales. Aqui no Goiás, essa expressão vale, até por causa da extensão do Brasil, vale para nós é uma região enorme e vasta, não é? A tradução melhor desse texto, nivelar não vale, mas a grota, ou a fossa, aterrar a fossa. Quais são os buracos que tem na minha vida, na sua vida? Na minha vida e na sua vida espiritual, na vida afetiva, na vida emocional, na vida sexual, na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar. Quais são os buracos que precisam ser aterrados para Deus chegar em nossa vida? Será que existem muitos buracos? Então, para Deus chegar, eu tenho que ir para o deserto, eu tenho que ficar na solidão e escutar Deus falar para mim, Antônio,
tape, aterre a fossa, os buracos que tem na sua vida. Quais são os buracos? Antônio, tem uns buracos que você cavou e você enfiou nele. Aterre esse buraco e levante, rapaz. Erga, levante, saia do fundo do poço. É para aterrar o buraco, mas não é também para aterrar o buraco e levantar um monte, não. O monte e a colina. O monte e a colina do orgulho, da arrogância, a montanha de pecados, da prepotência, da autossuficiência. O monte e a colina é para fazer o que com ele? Leia. É para rebaixar. É para nivelar o buraco e para rebaixar a montanha. Naquilo em que eu e você estamos tupetudos, prepotentes, arrogantes, é para rebaixar. O Senhor que vem, Ele não quer ninguém lá no buraco, mas também não quer ninguém lá no tupete, na prepotência. Vale para os dias de hoje? Hã? Na solidão, se você reservar nessa semana meia hora de silêncio, desligar da televisão, o celular, o som do carro, da casa, tudo, meia hora de silêncio, você pode ter certeza que na solidão, no deserto, o Senhor vai apontar para você que buraco precisa ser tampado, que monte precisa ser rebaixado. O que é para fazer com os caminhos tortos? Tudo aquilo que está torto é para endireitar. Já falei aqui, mas eu gosto muito de uma expressão muito bonita, que me tocou muito profundamente. Na nossa cultura a gente diz assim: não, pau que nasce torto, morre torto e até a cinza. Eu escutei uma pregação tão bonita. Essa fatalidade, nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Essa fatalidade, essa doutrina determinista do espiritismo moderno, isso não pega nós não. A pregação que eu escutei diz assim: se você está torto, se você nasceu torto, se educou no caminho torto, se você é pau torto, ainda que seja árvore, tronco velho torto, traz, porque o filho do carpinteiro com o sangue dele vai endireitar. Não é bonito isso? Naquilo que você se encontra torto na sua vida, tem o casamento, mas tem os deslizes para lá e para cá, traz que o filho do carpinteiro com o sangue dele vai amolecer esse pau torto, duro, cerne, bruto, o sangue dele vai amolecer e vai endireitar. Não tenha medo. Meu pai era assim, minha mãe era assim, todo mundo era inclinado às coisas erradas, isso é coisa de temperamento, nasci desse jeito, lá em casa todo mundo é assim. Não é não, diacho. Sai dessa besteira determinista e escrava da estupidez que faz a gente ficar conformado com as tortices da vida. Se está torta a sua vida, sua moral, seu temperamento, traz para o filho do carpinteiro, que o sangue dele amolece e endireita tudo. Se você for para o deserto, se você for para a solidão, você vai descobrir que tem muito buraco para ser aterrado, muita montanha para ser rebaixada, muita coisa torta para ser endireitada. Qual é a última? Alisem-se o quê? Crianças, olhe para cá. Alisar as asperezas é quando a gente pega uma madeira ou uma pedra e quebra, corta, alisando para fazer uma coluna, fica aquele tanto de ponta, aquelas farpas, enfiando
no dedo da gente, na unha da gente, machucando a gente. Aí a gente vem com uma lixa, bem grossa e mais fina, até ficar lisinho assim. Alisar as asperezas. A gente vai ficando no fim do ano, a gente vai ficando áspero, não vai? As frustrações, o cansaço, as decepções, a frustração de não ter alcançado os sonhos e os objetivos que teve, a gente vai ficando áspero. Reserve um tempo para você, vá para o deserto meia hora por dia, fique na solidão escutando Deus, que Deus vai mostrar para mim e para você muitas asperezas que faz a gente ficar enfiando farpa debaixo da unha uns dos outros. Tem muita aspereza em nosso meio hoje em dia? Tem muita coisa torta que precisa ser endireitada hoje em dia? Tem muita montanha que precisa ser rebaixada hoje em dia? Tem muito buraco que precisa ser tapado hoje em dia em nossa vida? Só vamos dar conta dessas 4 tarefas se formos para o deserto e criarmos um ambiente de solidão, sua consciência e Deus. Não são poucas as mães que para a criança dar conta de ficar quieta na missa, a mãe já traz uma sacola de lanche e uns 3 celulares, para o menino ficar brincando de joguinho de videogame a missa inteira. O dedinho assim, o tempo inteiro, ele está quietinho, mas o olhinho dele está assim, ó, aquela metralhadora mais louca. Não sei se vocês têm acompanhado o serial killer que matou 40 em Goiânia. Qual é a maior distração dele? Os jogos de videogame. Hoje de manhã, um irmão contou para mim, aqui na igreja, que ele não dormiu nadinha a noite inteira porque ficou assistindo MMA, essas lutas horrorosas. Eu falei para ele, olha, você sabia que para nós cristãos, essas lutas são chamadas de pompa do diabo? Pompa diabólica? Que não tem sentido você passar uma noite inteira assistindo a pessoa dar pancada, quebrar o dente, quebrar o osso, quebrar a cara um do outro, arrancar sangue, para ganhar um cinturão de vitória e você ficar feliz, nem precisar dormir. Isso não pode ser comportamento de quem segue alguém que foi pregado na cruz e que morreu levando pancada para a nossa salvação. Não pode. Eu dizia para ele. Nós somos a cultura que não suporta solidão, que não suporta deserto, nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Nós queremos distração. Até na hora da missa, nós queremos distração. Olha a sabedoria do Espírito Santo na organização da Santa Liturgia na igreja. Tirar o canto do glória durante o tempo, as 4 semanas antes do Natal a gente não canta o glória, para que a gente não fique distraído preparando o Natal, nem fazendo coisa boa, que é louvar a Deus. Não é bonito isso? E quando a gente não canta o glória, até o aleluia, suave, não é? Quase parando. Quando a gente cria esse ambiente mais interior e silencioso, vocês viram como é que ecoa a voz bonita das meninas cantando os cantos de hoje na missa? Parece que a gente está ouvindo uma outra coisa, não parece? O salmo, olha que beleza. A gente começa a ouvir coisa que a gente não estava ouvindo, dentro da própria missa. Porque nós tiramos da própria missa uma distração boa e saudável, que é louvar a Deus, glorificar a Deus. Precisamos de deserto, precisamos de solidão. É claro que aqui não está falando daquelas pessoas doentes, deprimidas, machucadas e feridas na vida, decepcionado com todo mundo e que não gosta de ninguém e vive emburrado e não gosta de falar com ninguém, quer ficar trancado dentro de casa, não convive, não tem sociabilidade com ninguém. Não é dessa solidão que o Evangelho está falando não, tá?
É uma solidão fecunda, é uma solidão fértil. É uma solidão que não é estéril e nem histérica, não é desequilibrada. É uma solidão que gera em nós uma esperança nova. Tome a segunda leitura comigo. Não, desculpe, ainda a primeira leitura. Número 9, o versículo. Pegue lá comigo. Olha o que vem. Não. Fiquei tão mexido agora com o deserto e com a solidão. Versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 3 até o final. Todos juntos. Para entender o que é o deserto e o que é a solidão. E o que é que o deserto e a solidão vão gerar em nós. Versículo 3, até o final. Leia comigo. Grita uma voz. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Toda a igreja bem forte. Nivelem-se todos os vales. Rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto. Alisem-se. Quando a gente fizer isso, olha a coisa poderosa que vai acontecer. Versículo 5, brada a igreja. A glória do Senhor se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Você tem vontade, você sonha com o dia em que a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida? Você sonha com um dia ver aparecer a glória de Deus se manifestando na sua vida? Arrume um deserto, vá para a solidão e deixe Deus apontar que vale precisa ser aterrado, que monte rebaixado, que caminho torto endireitado, que aspereza precisa ser alisada. Continua agora o versículo 9. Brada, sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Brada a igreja, levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize à cidade de Judá: eis que o Senhor Deus, eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Brada a igreja, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Brada a igreja, como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Não é bonito? Voltando ao grito. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova. Você tem alguma coisa que presta no coração? Sobe o monte. Levanta com força a sua voz, tu que trazes a boa nova, Jerusalém. Você tem alguma coisa que presta para dizer? Levanta a voz, ergue a voz. Posso pegar pesado? Que dia é que nós erguemos a voz lá em casa para gritar, abrindo a porta da casa, lá da porta de casa, lá do portão, gritar: bem, eu te amo, para os vizinhos todos escutarem? Bem, eu estou cansado demais, mas foi por amor a você que eu enfrentei tudo nesse dia de hoje, meu amor. É isso que os nossos vizinhos escutam a gente gritar uns com os outros? O que nós gritamos lá em casa? Eu fiquei tão impressionado essa semana com esse negócio de gritar a coisa que presta, porque a nossa sociedade, fruto da opressão que nós vivemos durante séculos, nós aprendemos a gritar só para fazer manifestação, gritando reivindicação.
Nós aprendemos a gritar, dizendo, vamos trazer a televisão aqui para mostrar tal coisa e gritar. A palavra de Deus fala para a gente fazer outro tipo de manifestação. Gritar coisa que presta. Levantar a voz, subir a um alto monte e gritar, a salvação vem! Que dia que as nossas crianças acordaram assustadas, com o pai e a mãe, abrindo a porta do quarto, no meio da noite escura da madrugada, abrindo a porta do quarto, o pai e a mãe gritando lá dentro de casa para os filhos, nós te amamos. Quando nós levantamos a voz, é porque a gente já está no limite da tampa, e é para dizer o que não presta no outro, não é? Nós somos um povo que não sabemos gritar para proclamar o que presta, o que a gente traz no coração, a salvação que a gente traz de Deus, o amor que a gente traz de Deus. Nós deveríamos aprender a gritar, coisa que presta. Devia não? Hã? Nossos vizinhos que o diga, né? Valeria a pena a gente pedir alguém para ir lá e perguntar aos vizinhos, o que você escuta? Que tipo de barulho você escuta nessa casa aqui? Para a gente fazer um exame de consciência, que tipo de grito nós deveríamos fazer lá na nossa casa? O problema é que nós não trazemos a boa nova para Sião, para Jerusalém. A gente traz a reclamação do erro dos outros. Por isso que a gente não grita. Por que é que nós podemos e devemos gritar? A segunda estrofe do Salmo, leia comigo para terminar. Versículo 11. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Já pensou isso lá na nossa casa? A verdade e o amor se encontrando, a justiça e a paz se abraçando. Nossas crianças dizendo assim, meu pai representa a justiça de Deus lá em casa, minha mãe representa a paz de Deus lá em casa. Quando eles se abraçam, até parece que eu estou cantando aquele salmo de domingo lá na missa. Nós devíamos ficar doidos. Nós devíamos ser um bando de doido no mundo. Malucos por Jesus. Loucos pela verdade do Evangelho. Para terminar a segunda leitura, o versículo 10 até o final da segunda leitura. O dia do Senhor, encontrou aí? Leamos juntos então, bradando, agora não é acordado não é cochilando não, dormindo não, acordados, vamos lá? Brada a igreja. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus acabarão com o barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se faz. Continua. Se desse modo tudo se vai se desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter, brada a igreja, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, brada a igreja, o versículo 13, para tremer o chão, igreja, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Eu estava agora à tarde vendo o jornal na TV, aquela tempestade lá nas Filipinas, não é? Que chega arrebentando, quebrando com tudo. Eu via as cenas e vinha na minha mente esse texto. Tudo vai se dissolver, vai desintegrar. E o que nós esperamos no meio dessa tempestade todinha? O que nós sonhamos? Nós esperamos novo céu e nova terra. Falar para a sua criança, meu bem, Natal não é esperar comida, bebida e um pacote de presente, meu amorzinho. Natal
nós esperamos é um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Quanta coisa de notícia horrorosa, violenta, de corrupção nós vimos essa semana na televisão e conversamos no ônibus, no carro, no serviço, no trabalho e até na igreja. Nós esperamos novo céu e nova terra. É por causa desse novo céu e dessa nova terra que nós topamos ir para o deserto e na solidão deixar Deus falar a cada um de nós. Incline a sua cabeça, feche os olhos e deixe Deus falar para você agora no seu deserto e na sua solidão. Em que você precisa de conversão? Em que você precisa? Quais são os buracos que você precisa nivelar? Os montes que você precisa rebaixar? O que está torto na sua vida que precisa endireitar? Que aspereza em sua vida precisa ser alisada? Vá para o deserto com essa palavra. Peça o Espírito Santo para dizer a você, para falar ao seu coração, na sua solidão com o Espírito Santo. Escute o comando de Deus.